Senhor Jesus. Irmãos, ainda vamos continuar orando para que o Senhor possa fazer que essa reunião seja desfrutável. Senhor Jesus, para que o Senhor cuide que toda palavra venha diretamente dEle e que nada venha nos atropelar, amém? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor, damos glória a Ti, Senhor, porque Tu é um maravilhoso. Cuide dessa reunião, cuida de que nós possamos correr para vencer essa carreira, Senhor. Nós não sabemos como correr, mas só o Senhor sabe todas as coisas. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, tende misericórdia de nós, Senhor. Pelo nome santo de Jesus, amém. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Irmãos, na semana passada nós desfrutamos de uma mensagem com o mesmo título, Correr para Vencer. Esse é o subtítulo do alimento diário que nós estamos desfrutando. Correr para vencer. E o Senhor nos deu esse subtítulo e duas mensagens com esse mesmo título, porque o Senhor quer nos mostrar que nós estamos numa corrida. Semana passada, o irmão nos mostrou que numa corrida, num grande prêmio, principalmente se for de Fórmula 1 ou qualquer tipo de corrida aí, os carros, eles fazem uma parada em um lugar que chama pit stop. Mas no correr da vida da igreja, irmãos, nós não podemos ficar parados no pit stop. Porque se nós ficarmos parados no pit stop, os irmãos vão prosseguir e nós que estamos parados vamos ficar para trás. Senhor Jesus, irmãos, nós estamos fazendo ajustes, então o som ainda não está 100% não, mas o Senhor vai abençoar que daqui a pouco vai ficar. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Então, irmãos, correr para vencer. Eu creio que todos nós que estamos aqui no Viver da Vida da Igreja, nós estamos correndo. Mas nós temos que correr como falou no versículo que nós lemos. Em 1 Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 23, começa dizendo: tudo faço por causa do Evangelho, a fim de me tornar cooperador com ele. Irmãos, nós temos que amar esse Evangelho de tal forma, porque foi algo que salvou as nossas vidas. Nós estávamos mortos em delitos e pecados, mas esse Evangelho um dia chegou até nós e salvou a nossa vida, irmãos. Por isso hoje nós devemos ser cooperadores com esse Evangelho. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Então, numa corrida, num estádio, numa Olimpíada, numa corrida secular aí, irmãos, mundial, um só leva o prêmio, mas nós corremos juntos, corremos todos nós juntos, mas nós temos que correr de tal maneira, da mesma maneira que um atleta corre uma corrida mundial. Nós temos que nos esforçar, nós temos que valorizar a corrida que Deus propôs para que nós possamos corrê-la, irmãos. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Então nós temos que nos dominar, nós temos que pedir ao Senhor que nos dê orientação de como devemos fazer para que nós estejamos correndo dessa forma. Assim corro eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar. Tem que ter um objetivo, irmãos. Tem que saber por que estamos correndo. Mais adiante nós vamos tornar a voltar nesses versículos e nós vamos abrir um pouco mais esses versículos. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado.
Ó Senhor Jesus, muitos vão completar essa carreira, irmãos. Muitos vão completar essa corrida. Mas muitos também não vão completar. Senhor Jesus, 2 Coríntios capítulo 5, no versículo 10, nos mostra a vinda do Senhor. Quando o Senhor Jesus voltar, importa que todos nós, é necessário que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então, essa vinda do Senhor e esse tribunal estabelecido pelo Senhor Jesus, não é para julgar se nós seremos ou não seremos salvos. Salvos todos nós já fomos, irmãos. Salvos nós fomos quando nós cremos no Senhor Jesus. E o Espírito de Deus entrou para dentro de nós e nos tornou filhos de Deus. Então, esse tribunal não é para julgar a nossa salvação, e sim para julgar se nós iremos ou não iremos reinar com o Senhor. Nós teremos que dar conta do bem ou do mal que tivermos feitos por meio do corpo. Senhor Jesus. Romanos capítulo 8, nós desfrutamos desse livro ao semestre passado. Senhor Jesus. E aqui no versículo 16, ele nos mostra 3 fases de filhos de Deus, em que nós passamos e que nós devemos estar. A primeira fase, no capítulo 8, versículo 16, Senhor Jesus fala: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Aqui é quando nós cremos no Senhor e recebemos o Espírito. Nós fomos salvos. Nós nos tornamos filhos de Deus. Mas filhos crianças ainda, irmãos. Filhos que ainda não conheciam a vontade do Pai para com cada um de nós. Nós ainda éramos filhos imaturos. Mas no versículo 14 nos mostra a segunda fase. A fase do filho ruiós, o filho maduro. Versículo 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Esses aqui também são filhos de Deus, mas esses aqui agora já estão numa condição de guiados pelo Espírito de Deus. Então eles já evoluíram da primeira fase, quando eles creram no Senhor Jesus, receberam o Senhor para dentro de si, para a segunda fase, aonde eles fazem o quê? Senhor Jesus, eles são guiados pelo Espírito. Ou seja, eles já têm uma realidade, irmãos. O Espírito dá a direção para onde esses filhos de Deus devem ir. Mas a vontade de Deus é que nós chegamos na terceira fase. E a terceira fase é o que está no versículo 17 do capítulo 8, que fala: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, com Ele também seremos glorificados. Então aqui chega a terceira fase, a fase que o Senhor almeja para que nós cheguemos nela, a fase do filho herdeiro. O que é ser um filho herdeiro, irmãos? Vamos fazer um comparativo com um pai que tem muitas empresas, que tem muitas riquezas, que tem muitas posses. Esse pai, ele quer deixar toda a sua herança para os seus filhos, mas ele vai deixar essa herança para um filho que não sabe administrar ainda as empresas, os negócios do pai? Com certeza ele não vai deixar. Então ele quer que esse filho se torne um filho maduro, um filho que seja guiado, orientado por ele, para que então se torne um filho herdeiro.
E essa é a mesma vontade de Deus para conosco. Porque se nós crescermos em idade, em tempo, e não nos tornarmos maduros, de forma nenhuma o Senhor vai entregar o negócio dele nas nossas mãos, irmãos. E o negócio do Senhor é salvar pessoas. Um dia nós fomos salvos por alguém que era herdeiro do Senhor. E ganhamos a condição de nos tornar filhos. Logo em seguida, o Espírito trabalhou dentro de cada um de nós e nós passamos a ser guiados pelo Espírito. E agora nós já estamos no momento em que o Senhor depende que nós sejamos aqueles que tenhamos responsabilidades. O Senhor quer ver a responsabilidade de cada um de nós, irmãos, de forma que nós sejamos aqueles que deem conta da administração dos negócios do Pai. O pai chega uma hora na empresa que ele já quer que o filho tome conta da empresa, mas o filho tem que estar à altura para que seja entregue nas mãos dele todas as rédeas dessa empresa. Da mesma forma, é a forma em que Deus faz conosco. Em Mateus 25, tem uma parábola, Senhor Jesus, que nos ajuda um pouco a entender a vontade de Deus para conosco. Mateus, capítulo 25, começa com a parábola das 10 virgens. Essa parábola aqui mostra que tem 10 virgens. 5 virgens aqui são crescidas, maduras, e 5 virgens aqui são imaturas, são infantis. Por isso que aqui fala que são 5 virgens prudentes e 5 nércias. Versículo 1. Então, o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nércias e 5 prudentes. As nércias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite contigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, sai ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. E diante aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nércias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Advertência aí, vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Senhor Jesus. Irmãos, as 10 virgens aqui não são 5 crentes e 5 incrédulas. São 10 crentes. E nessa matemática, 50%, a metade delas, entraram para o gozo do reino, mas a outra metade não entrou. Senhor Jesus. Então o que acontece, irmãos? Se elas eram virgens que estavam esperando o noivo, elas eram noivas, aptas a casarem e ter as núpcias com o noivo. Mas elas foram nércias. Elas tinham uma lâmpada? Tinham uma lâmpada.
todas as 10 virgens, elas tinham uma lâmpada. Mas o que é que 5 não tinham? 5 não tinha o azeite extra para manter as lâmpadas acesas. Senhor Jesus, por que, irmãos? Porque essa lâmpada que queima dentro de nós, que está acesa dentro de nós, que é o Espírito que o Senhor colocou dentro de nós, ele depende de combustível para continuar aceso. E muitas das vezes nós temos as nossas lâmpadas acesas. Mas aí, o Senhor, nessa parábola, tardou em vir. Não é isso que fala aqui no versículo 5? E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Então o que acontece nessa situação? Aqui nós vemos que não há super irmãos, porque todas as 10 adormeceram. Então não teve nenhuma aqui que ficou acordada esperando o noivo chegar. As 10 adormeceram. E por que o Senhor tardou em vir? Para que elas adormecessem, irmãos. Por que o Senhor é longânimo conosco e ainda não voltou? Porque senão, alguns de nós ainda não teriam sido salvos. Se o Senhor tivesse voltado há 5 anos atrás, eu não teria sido salvo. Senhor Jesus. Então o Senhor é longânimo, irmãos. O Senhor ainda não voltou porque Ele é misericordioso. Mas o Senhor nos deu um recipiente para que nós possamos encher de azeite. Porque o azeite é o combustível dessa lâmpada acesa. E como que nós conseguimos fazer com que esse azeite encha a nossa botija? É muito simples. Ele vem através das orações, vem através da vigília. Amanhã nós vamos ter uma vigília aqui, não vamos? 6 horas da manhã. Ele vem através de pregarmos o Evangelho. Ele vem através de servirmos nos serviços da vida da igreja. Através de lermos a Bíblia. Através de lermos o alimento diário. De participarmos das reuniões. Dessa forma, irmãos, nós estamos enchendo a nossa botija de azeite, que é o combustível. Porque muitas vezes a nossa lâmpada está acesa. Nós temos a lâmpada acesa. Mas e como é que está o nosso reservatório de combustível do azeite? Nós temos que ter um medidor. Todo carro, Senhor Jesus, todo carro ele tem um indicador do nível de combustível, não tem? Dessa forma, nós também temos que ter um indicador de nível do azeite. Porque acontecem intempéries na nossa vida. Muitas das vezes nós passamos por dificuldade no nosso trabalho, no nosso casamento, na nossa vida de reunião, irmãos. E esse nível de azeite, quando isso ocorre, automaticamente tende a baixar. Porque para você manter o fogo mais aceso, a hora que vem um vento mais forte, você gasta mais combustível. Mas o Senhor é tão maravilhoso que esse combustível não é igual aquele combustível lá do posto de gasolina, que você tem que ir lá desembolsar dinheiro para comprar. Se você não tiver dinheiro, seu carro tem que ficar parado. Esse combustível o Senhor te dá de graça, quando você desfruta, irmãos. Então é por isso que nós estamos no viver da vida da igreja. Fazendo o quê? Correndo. E temos que correr como? Com meta, juntos com os irmãos. Porque dessa forma, o Senhor mantém a nossa botija com azeite. Senhor Jesus. Esse combustível, irmãos, ele serve para a nossa resistência. Porque muitas das vezes, pessoas, eu na minha vida inteira ouvi isso aí, dizendo, o Senhor está voltando a vida inteira. Mas muitas pessoas também que eu já ouvi dizendo isso aí, já adormeceram. E a contabilidade do tempo delas acabou. Vai contar então para elas lá no dia que elas chegarem no tribunal de Cristo de 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, o quanto elas têm de
Porque elas fizeram o quê? Elas adormeceram. E um dia, quando o Senhor estabeleceu o julgamento, elas vão acordar. E aí elas podem não ter azeite na botija, porque achavam que tardava o Senhor em vir. Senhor Jesus, a chama, o fogo, a lâmpada chama muita atenção, irmãos. A nossa tocha acesa chama atenção, mas nós temos que preocupar com a direção que o Senhor tem nos dado. Por quê? Porque muitas das vezes eu posso estar com o meu fogo prestes a apagar e não tenho mais o combustível para que esse fogo seja aceso. É o pit stop que o irmão usou aqui na semana passada. Às vezes eu paro tanto no pit stop que uma hora a bomba lá vai ficar sem combustível. E automaticamente eu não vou mais sair do pit stop. Por quê? Porque o meu fogo estava aceso e eu não preocupei em encher a botija. Muitas das vezes nós podemos estar servindo no serviço da vida da igreja e estar sem comunhão. Se eu estiver fazendo isso aí, o fogo, o nível de azeite que tem na minha botija, ele vai reduzir. Porque o meu fogo está aceso, eu estou mostrando para todo mundo um serviço, mas quando na verdade o Espírito não está tendo comunhão com os irmãos. O Senhor não falou que a multiforme sabedoria de Deus é dada na comunhão? Então como é que Ele vai nos dar, encher a nossa botija? Na comunhão. Por isso nós precisamos estar sempre juntos, irmãos, para que o Senhor possa acrescentar em nós toda a sua vontade, tudo que o Senhor quer para conosco, para que nós nos tornemos filhos herdeiros. E muitas das vezes nós desanimamos. Ao longo do tempo que eu estou reunindo, tem pouco tempo, tem irmão aqui que tem 5 vezes o tempo de casa aí que eu reúno. Creio que já viram muito mais irmãos desanimarem. Eu já vi alguns, e creio que alguns irmãos já viram muitos. E desanimaram por quê? Porque quando veio a intempérie, ele gastou o fogo demais e não preocupou com o reservatório. E aí o fogo dele apagou. Se vocês lembrarem do cego Bartimeu, ele era cego de nascença, não era? Há muitos anos ele estava naquela condição. Mas quando o Senhor Jesus passou, ele começou a fazer o quê? Ele começou a gritar, não foi? Filho de Davi! E quantas vezes ele gritou? Várias vezes. A tocha dele estava acesa, não estava? Mas o que é que pessoas em volta tentaram fazer com ele? Tentaram apagar o fogo dele. Só que como ele estava com o reservatório cheio, o fogo dele não apagou. E ele continuou gritando, filho de... E várias vezes ele gritou, e gritou, e gritou, e as pessoas falavam com ele, para ele ficar calado. Ele não está te escutando, ele não vai escutar um cego. Jesus estava no auge naquela ocasião, entendeu? Eles pensavam assim, você acha que Jesus vai dar crédito a um cego, que nasceu cego, que está aí há anos da vida dele? Não, não faria isso, na concepção deles. Mas a botija dele estava cheia. É igual se você pegar um daqueles tonel da Petrobras lá, cheio de combustível, e ele pegar fogo. O que é que o bombeiro vai fazer? Ele vai fazer um rescaldo, não é isso? Com a mangueira, vai jogar água, jogar água, jogar água. Mas eu garanto para vocês que enquanto tiver combustível ali, o fogo vai ficar aceso. E assim aconteceu com Bartimeu. E o Senhor veio até ele. O Senhor uma hora parou e falou, alguém está me chamando. E aí trouxeram o cego até o Senhor e ele foi curado. Agora, se ele tivesse pouco azeite na botija dele, o que iria acontecer com ele? Ele iria deixar que as pessoas, que as intempéries apagassem a chama, a tocha do Espírito que estava acesa naquele momento. E isso pode proceder conosco. Nós podemos estar fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor, mas de repente alguém aponta um defeito seu.
te mostra que você não tem condição nenhuma de estar fazendo aquilo ali, de estar servindo ao Senhor. Eu falo isso aí de experiência própria, irmãos. Eu sou alguém que eu não sou digno de representar o Senhor. Mas não é de mim, a palavra é de Deus. E graças a Deus, irmãos, porque eu já não sou mais a pessoa que eu era antes. Eu ainda não sou a pessoa que o Senhor quer que eu seja, mas eu estou a caminho. Então, se eu for esperar eu ter um testemunho elevado para me servir ao Senhor, eu nunca vou poder fazer nada na vida da igreja. Às vezes, quem sabe, lá no finalzinho da minha vida, se eu já estiver andando de bengala, se eu viver tanto assim, né? Porque pode ser também que eu nem viva. Então, irmãos, o que cabe a mim? Arrepender. Isso aí eu faço, todo dia, porque todo dia eu faço coisa errada na minha vida. Todo dia eu meto os pés pelas mãos. Na minha casa, no meu serviço, no meu relacionamento com a minha esposa, entendeu? E aí o que acontece? Eu tenho que pedir ao Senhor misericórdia, irmãos. Porque eu enxergo a minha condição de pecador, mas eu não quero sair da presença do meu Deus. Eu não quero deixar de servir o meu Deus, porque eu sou um pecador, irmãos. Então o que eu faço? Eu me arrependo e peço ao Senhor que continue me mudando. E isso um dia vai dar certo, eu creio. Senhor Jesus. Voltando aqui para o capítulo 25, fala: mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, sai ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. Um dia, irmãos, vai ressoar a trombeta. Um dia nós vamos ver o Senhor chegando. E nós temos que estar com a nossa lâmpada acesa. Nós temos que estar aptos a entrar no gozo do reino, irmãos. Porque a partir do momento que fomos salvos, eu creio que nós não estamos aqui mais só para cumprir tabela. Porque se eu falo assim, eu sou salvo mesmo e não estou nem aí para servir, não estou nem aí para me manter um testemunho, para me fazer a vontade de Deus, eu já sou salvo, então quer dizer que eu nem preciso vir reunir mais. Se eu ainda estou reunindo, se eu ainda tenho fervor dentro de mim, se eu ainda quero servir ao Senhor, é porque eu tenho uma esperança. E creio que todos os irmãos têm essa esperança, uma esperança de reinar com o Senhor, porque o Senhor vai vir, irmãos. E nós somos aqueles que o Senhor chamou. Olha quantas pessoas estão aí por esse mundo, exaustas e aflitas como ovelhas que não têm pastor. E nós aqui temos comido do melhor que o Senhor tem nos dado. Para falar a verdade para o Senhor, quando eu escuto as palavras, quando eu desfruto do alimento diário, eu sinto como se o Senhor tivesse descido com o maná que Ele alimentou os israelitas no deserto, irmãos. O Senhor tem nos dado algo superior ao que deu àquelas pessoas. E nós temos valorizado isso? Senhor Jesus. Mais tarde, versículo 11... chegaram as virgens nécias clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Quem que clama Senhor, Senhor? Quem que invoca? Quem que clama, irmãos? São as pessoas que vivem o viver da vida da igreja. Então essas pessoas aqui também invocavam. Essas pessoas tinham essa realidade. Mas elas foram nécias. Elas desperceberam, perderam a oportunidade de entrar no gozo do reino. Ele respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem sabeis a hora. E interessante, irmãos, que esse combustível, que é o azeite que nós temos na botija, quem nos dá ele, em proporção, é o Senhor. Logo em seguida, a parábola das 10 virgens, nós temos a parábola dos talentos. Aqui o Senhor deu 1 talento, o Senhor deu 2 talentos e o Senhor deu 5 talentos. Para quem que o Senhor distribuiu essas pessoas? Ele não distribuiu 5 talentos para aquele grupo que é médico, advogado,
juiz, doutor, empresário, 2 talentos para aqueles que são concursados, estudiosos, e 1 talento para os analfabetos. Foi dessa forma que o Senhor distribuiu? Não. O Senhor distribuiu de acordo com a nossa busca por Ele. O Senhor deu 5 talentos para alguns aí de nós, deu 2 talentos para alguns aí de nós, e deu 1 talento para algum aí de nós. E o que o Senhor pede que nós façamos com esse talento? Que nós multipliquemos o nosso talento, irmãos. Como é que nós fazemos para nós multiplicar? Com esses mesmos princípios que eu disse um pouco antes, orando, participando das orações, das vigílias, participando das reuniões, desfrutando da palavra de Deus. Aí, quando nós fazermos dessa forma, o Senhor vai nos encher com a graça dele, nós vamos ter o bom depósito cheio, e aí nós podemos sair para fazer a vontade do Senhor. Podemos sair para orar para as pessoas, para que as pessoas possam ser salvas. E o que o Senhor quer de nós, irmãos? Que nós sejamos pessoas que tenhamos uma boa fluência verbal, que nós sejamos alguém que fala sem errar, que não falemos dialetos ou coisas assim. Não. O Senhor quer que sejamos simples. Quando nós formos orar para qualquer pessoa, até para nós mesmos, o que o Senhor já sabe, irmãos? De tudo. Será que alguma coisa que nós vamos orar aí é novidade para Deus? Que Ele já não sabia antes de nós falarmos? Só que às vezes nós queremos pegar o dicionário Aurélio e falar palavras que, como disse o Paulo aqui, inefáveis para Deus. E Deus, na maioria das vezes, irmão, só quer que nós falamos a nossa necessidade. Entendeu? O Senhor quer que nós façamos uma oração simples para as pessoas. Ele simplesmente quer que cada um de nós possamos chegar até uma pessoa que tem dificuldade e perguntar a essa pessoa se posso orar por você? Isso tem sido aplicado em todas as cidades do Brasil no viver da vida da igreja, irmãos. E eu creio que o Senhor vai nos dar isso aqui em Ibirité também. Tem centenas e já está chegando a milhares de testemunhos de pessoas que estão sendo salvas pelo posso orar por você. Uma palavra simples, irmãos. Porque quem faz a obra é o Senhor, não somos nós. Então, se nós tivermos um coração de servir o Senhor e tivermos esse princípio, alguns de nós aqui pegamos ônibus, alguns aqui pegamos Uber, tem um motorista do Uber lá que é uma pessoa, não é isso? Alguns de nós aqui vamos na padaria durante o dia, vamos no supermercado, ou seja, ao longo do nosso dia, nós temos contato com pessoas. E qual que é o negócio do Pai? Salvar pessoas. E o que o Senhor quer que nós façamos, irmãos? Que nós sejamos simplesmente canais. Senhor, trabalhe em mim para que eu possa fazer a Tua vontade. Se nós nos entregarmos na mão do Senhor quando nós acordarmos na nossa casa, irmãos, eu creio que o Senhor vai dar pessoas para que nós possamos abrir a nossa boca e falar com essas pessoas. Posso orar por você? Quem que não quer uma oração? No meio de tantas pessoas que estão aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Agora, o que nós devemos fazer? Devemos ser simples. Porque se eu for parar uma pessoa ali e for querer pregar os princípios de Gênesis e Apocalipse para essa pessoa e querer que amanhã ela já comece a reunir e já seja um irmão de serviço no viver da vida da igreja, aí eu estou atropelando a ordem da necessidade de Deus. Deus quer que você apenas seja simples com essa pessoa. Senhor, está aqui o William, eu queria apresentar ele para o Senhor, ele tem uma necessidade que o Senhor conhece, então trabalha na vida dele, Senhor. Trabalha na minha vida, trabalha na vida dele, abre as portas da vida dele para que ele possa te conhecer, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Pronto, irmãos. Precisa de algo mais? Eu vou fazer uma oração para mim mesmo. Quando eu chego na minha casa, eu preciso fazer uma oração de 2 horas falando palavras difíceis para o Senhor? Ou eu preciso ser simples? Sabe por que muitas das vezes, às vezes, a nossa situação não é resolvida? É porque nós não somos simples. Porque nós dificultamos as coisas.
Eu tenho que orar: Senhor, o Senhor conhece a minha situação, o Senhor está vendo o que eu estou passando aqui no meu serviço, eu estou precisando aí de uma pessoa para me auxiliar aqui nas minhas entregas. Eu orei dessa forma uns dias atrás. E o Senhor, irmãos, Ele é maravilhoso. O Senhor abriu as portas e eu já tive que dispensar pessoas boas que vieram trabalhar. Mas antes eu não estava fazendo isso, eu estava querendo depender de mim mesmo, ligando para um, ligando para outro, chamando um, chamando o outro. Mas quando eu resolvi depender do Senhor, o Senhor enviou as pessoas que eu estava precisando. Senhor, eu preciso que o Senhor cuide do meu casamento. Essa aí é uma área que eu creio que a maioria das pessoas tem dificuldade, né? Às vezes a culpa não é nem só minha, a culpa é do Satanás, que vai lá e faz um arranjo, e aí a mulher pensa que a culpa é minha, eu penso que a culpa é da mulher, e vira uma bagunça, né? Mas eu tenho que mostrar para o Senhor essa situação. Senhor, eu mais cedo tive um problema com a minha esposa, eu tive um problema com o meu esposo, no caso da irmã, entendeu? E o Senhor sabe que às vezes eu nem sou culpado, ou até sou o culpado dessa situação, mas ajuda eu resolver, Senhor, porque é para testemunho, entendeu? Porque senão o que os vizinhos vão pensar de uma pessoa que expressa o Senhor? O Senhor, irmãos, vai cuidar do seu casamento, o Senhor vai revigorar o seu casamento, porque o casamento foi criado e abençoado por Deus. Então eu creio que o Senhor vai restaurar os casamentos no viver da vida da igreja. Então, irmãos, é isso aí, é simples. Você quer fazer uma oração? Senhor, essa semana minha sogra me ligou que vai fazer uma visita aqui em Belo Horizonte porque ela está com uns problemas de saúde, Senhor, vai fazer uns exames, cura ela lá na cidade dela para ela não precisar vir, Senhor. Nós podemos orar, irmãos, e eu creio que o Senhor vai sustentar essa situação. Isso é uma brincadeira que eu estou fazendo, mas pode ser sério também, irmãos. Às vezes nós temos parentes que estão no interior, que estão com grandes problemas. Nós temos aqui uma pessoa que nem está presente hoje, o Arlindo, que ele estava com um problema desse com a irmã dele, não era? A irmã dele estava no interior, fez uma cirurgia, a cirurgia dela arruinou, e ela estava sendo transferida praticamente de cidade em cidade para achar uma equipe médica que cuidasse dessa situação. E ele deu um testemunho que orou para o Senhor. E o Senhor parece que encaminhou essa situação, não é isso? O Senhor é maravilhoso, irmão. O Senhor não nos deixa na mão. Senhor Jesus. Então, irmãos, a vontade de Deus é nos premiar. Deus nos colocou numa corrida e tem nos falado no subtítulo do Alimento Diário e nas duas mensagens que Ele quer que nós corramos para vencer. E quando nós vencemos, automaticamente Ele nos dá um prêmio. Vamos ler alguns versículos aqui que nos mostra sobre esse prêmio, porque senão o horário acaba ali e nós não abrimos tempo nem para compartilhar outras coisas. Senhor Jesus, Filipenses, capítulo 3, versículo 14. Filipenses, capítulo 3, versículo 14. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então aqui fala de prêmio. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 8. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 8, amém? Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Galardão, prêmio. Versículo 14. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. O prêmio, irmãos, que nós iremos receber. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16. Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se não pregar evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho
galardão, tem o prêmio. Versículo 24. Não sabeis vós, os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. Versículo 25. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Senhor Jesus, Mateus, capítulo 16. Aqui o próprio Senhor Jesus é que nos falou, irmãos. Versículo 27. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Retribuirá, dará um prêmio. Capítulo 24, versículo 12 e 13. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele que, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Esse aí terá prêmio. Senhor Jesus, Apocalipse 22. Apocalipse, aí os irmãos sabem, né? O último livro da Bíblia. Esse capítulo 22. Também é o último capítulo da Bíblia. Naquela ocasião de Mateus 25, o Senhor voltou. 5 estavam dormindo. Aliás, 10 estavam dormindo, acordaram. 5 entraram, 5 ficaram. E naquela ocasião o Senhor se demorou. Não é isso? Mas aqui já é o contrário. Para nós que estamos mais perto da vinda do Senhor, no capítulo 22, versículo 12, o Senhor já nos fala assim, ó: e eis que venho sem demora, e comigo está o prêmio, o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8. Segunda Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Então aqui o Senhor já tinha dado o prêmio para Paulo e deixou reservado também para cada um de nós, irmãos. Senhor Jesus, vamos ler também Hebreus, capítulo 11. É gostoso, né, irmãos, quando tem um monte de versículos que nós temos que desfrutar, porque normalmente na nossa correria do dia a dia, às vezes nós não temos tempo nem para abrir a Bíblia. Então quando nós chegamos no local, nós desfrutamos muita comida que o Senhor tem nos dado. Capítulo 11 de Hebreus, vamos ler o versículo 24 e 25. Pela fé, Moisés, quando já homem, feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. O Moisés, todo mundo conhece a história aí, ele foi um bebezinho
que nos primeiros dias de vida estava acontecendo lá uma ordem de Faraó para serem eliminados todo a criança do sexo masculino que tivesse nascido, e os pais dele preservaram ele dentro de casa. Então eles colocaram ele num rio, e aconteceu que ele foi achado pela filha e foi criado pela filha de Faraó. Ele foi criado dentro de um palácio de Faraó, e foi criado como se fosse o neto do Faraó. Então ele teve todos os ensinamentos, todos os mimos que qualquer um herdeiro de Faraó teria naquela ocasião. Até mesmo porque quem poderia com certeza dar isso aí para ele lá era a própria filha do Faraó, que a partir do momento que ela criou um vínculo, um amor de mãe com ele, eu creio que ela não fazia acepção entre ele e um verdadeiro egípcio. Então com certeza ele teve todos os prazeres, todas as farturas do Egito à sua disposição. Mas chegou um momento na vida dele que algo dentro dele começou a incomodar ele. Por quê? Porque ele era filho de Deus, irmãos. E aí o Senhor começou a mostrar algumas coisas para ele, diante daquele povo que ele vivia, e ele fez o quê? Ele preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus, do que usufruir dos prazeres transitórios que havia no Egito. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maior riqueza do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Ele contemplava o prêmio, irmãos. Esse mesmo prêmio que o Senhor nos prometeu. Senhor Jesus. E qual que é esse prêmio, irmãos? Vamos ler 1 Coríntios capítulo 9. 1 Coríntios capítulo 9. Versículo 25. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Então, qual que é esse prêmio, irmãos? É a coroa que o Senhor vai nos dar. Senhor Jesus, prêmio, coroa. O Senhor quer nos dar uma coroa como prêmio. 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2, capítulo 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Então aqui o Senhor está nos mostrando essa situação, irmãos. Nós temos uma carreira a correr, nós temos um caminho a seguir, então tem que ser encabeçado pelo Senhor. Não adianta querermos correr de qualquer forma, porque se nós não corrermos segundo as normas, não receberemos a coroa. Capítulo 4. Nós já lemos esse versículo, vamos ler de novo. Já agora, versículo 8. Já agora, a coroa da justiça me está guardada. Aqui é Paulo que estava falando, irmãos. Já agora, a coroa da justiça me está guardada. Por quê? Porque ele correu segundo as normas. Ele também, irmãos, largou tudo o que tinha, considerou como refúgio tudo o que tinha por causa de Cristo Jesus. E aí ele recebeu a premiação. Já agora a coroa da justiça me está guardada. Isso aí é fato. A hora que ele acordar lá na vinda do Senhor, a botija dele, ele tem certeza que está com azeite, irmãos. Ele vai entrar. Mas deixou para nós aqui, ó. O qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. Qual que é o dia? O dia da vinda do Senhor. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. E não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Nós já desfrutamos de uma palavra dessa aqui, que mostra quem ama a vinda do Senhor. Quando seu pai viaja, você fica em casa.
e de repente você decide dar uma festa dentro da sua casa, trazer os seus amigos, fazer uma bagunça. E aí seu pai liga que está voltando. E aí você não quer que o seu pai volte, porque a casa está bagunçada, está desorganizada. Mas você ama seu pai, mas você não ama a vinda do seu pai. Então, nós temos que amar o Senhor, eu creio que nós amamos o Senhor, e nós temos que amar a vinda do Senhor. Mas como é amar a vinda do Senhor? É correndo segundo as normas, de acordo com a vontade que Deus estabeleceu nas nossas vidas, irmãos. Buscando ter comunhão com os irmãos, participando das reuniões, das vigílias, das orações, tendo desfrute na palavra. Dessa forma, nós estamos amando a vinda do nosso Senhor. Tiago está para frente aí, Hebreus, Tiago, capítulo 1, versículo 12. Tiago, capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. O Senhor prometeu, irmãos. O Senhor quer nos dar o prêmio. O prêmio é a coroa da vida, a coroa que nos dá a entrada no reino do desfrute de Deus. Senhor Jesus, vamos ler 1 Pedro, um livro para frente aí, capítulo 5, 1 Pedro, capítulo 5, versículo de 1 a 4. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, não por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores do que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imacessível coroa da glória. Imacessível, irmãos, é algo que não vai acabar. Na ocasião dos jogos gregos lá, eles davam uma coroa feita de folhas de louro para os vitoriosos. Mas aquilo ali secava, com o tempo quebrava, sumia. Agora o Senhor vai dar a você uma coroa imacessível. Senhor Jesus. Apocalipse, capítulo 2. Mais adiante aí, um pouquinho. Versículo 10. Aqui fala para a igreja em Esmirna. Não temas as coisas que tem de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serdes postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Irmãos, nós sabemos que muitos irmãos, ao longo do viver da vida da igreja, foram martirizados, foram perseguidos até a morte. E o Senhor prometeu para esses irmãos que dariam para eles a coroa da vida. E nós sabemos que até hoje, irmãos, nós temos em alguns países pessoas que creram no Senhor Jesus e que estão sendo perseguidas e mortas. E o Senhor deu essa certeza para eles. Não temas, porque o diabo está para lançar-vos em prisão, alguns dentre vós, para ser dispostos a provas,
terei tribulação de 10 dias, de muito tempo, irmão. Mas ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Senhor Jesus, capítulo 3, versículo 11. Mais uma vez o Senhor fala para nós aqui, irmãos. Nós não falamos que nós somos a igreja em Filadélfia? Então é para nós aqui que o Senhor tem falado. Esse falar aqui agora é atual. Venho sem demora, conservas o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Então, irmãos, o Senhor já falou que você tem uma coroa. O Senhor te deu 1, 2 ou 5 talentos. Cada um de nós aqui. Eu não sei quantos que o Aide tem, nem quantos que o Tony tem, nem quantos que o William tem, e às vezes nem sei quantos que eu tenho, irmãos. Mas tudo aquilo que o Senhor me deu, Ele quer que eu use para trabalhar. Porque se eu não trabalhar, o meu talentinho que Ele às vezes me deu, 1 só, e não fazer ele virar 2, o que vai acontecer comigo? Vou ser jogado em trevas exteriores, onde haverá choros e ranger de dentes. Mas se eu trabalhar esse talento que o Senhor me deu e perseverar até o fim, irmãos, eu vou receber o galardão. E aquele que tem 2, vai ter que multiplicar para 4. E aquele que tem 5, vai ter que multiplicar para 10. Mas se ele tem, irmãos, ele tem condição de multiplicá-lo. E se ele tem 1 talento, ou 2 talentos, ou 5 talentos, e ele não sabe como trabalhar, ele procure os irmãos banqueiros da vida da igreja. Ele procura os irmãos que estão saindo para pregar evangelho, que ele vai aprender a pregar evangelho. Ele participa das reuniões de orações, que ele vai aprender a orar. Ele se disponibiliza para os serviços de servir na vida da igreja, que o outro irmão vai ajudá-lo a ser alguém que vai ser incluído nesse serviço do viver da vida da igreja, irmãos. Então não enterra o talento não, irmãos. Porque se você enterrar o talento, é como se você estivesse correndo sem meta. Se você estivesse correndo em vão. Por isso que o Paulo, lá em Gálatas, capítulo 2, falou com os Gálatas. Senhor Jesus. Aliás, capítulo 5, versículo 7. Ele falou para eles assim, ó. Vós corrieis bem, quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Então eles corrieis bem, irmãos. Eles estavam numa corrida, eles haviam ouvido o falar profético do apóstolo. Mas alguém foi lá e tirou eles do alvo. Colocou eles para correr. Continuaram correndo. Às vezes, até mais rápido, mas em vão. Correndo em outra direção, irmãos. E o Senhor quer nos dar uma só direção. Senhor Jesus, irmãos, diante do tempo, vamos finalizar aqui 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 26. Senhor Jesus, temos que ter uma meta. Assim, corro também eu. Não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar. Então, irmãos, como que nós devemos correr? De qualquer maneira? Ouvindo qualquer falar? Buscando beber de qualquer fonte? Não. Nós devemos correr com meta. Não devemos correr sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar. Ninguém normalmente que um boxeador desfere golpes? No seu adversário. E quem é esse adversário? Versículo 27. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. O meu adversário então sou eu mesmo, irmãos. Sabe por que o meu adversário sou eu mesmo? Porque lá em Romanos fala que esse meu corpo é o corpo da morte. E quando eu tenho
de fazer alguma coisa que seja para o Senhor, quando eu tenho algum encargo de servir, o meu corpo fica morto. Eu fico só querendo dormir o tempo todo. Eu pego a Bíblia, quando eu leio 3 versículos, o meu olho já está fechando. Eu tenho que ficar em pé se eu quiser ler alguma coisa, e mesmo assim é perigoso eu até cair e bater a cabeça. Quando eu ligo a televisão e vou assistir uma mensagem, me dá sono. Eu escuto 3 minutos e durmo um sono profundo. Como é que é o nome daquele sono lá, Santos? Sono REM. Sono REM. Eu durmo esse sono aí quando eu ligo a mensagem para ouvir uma mensagem na televisão. Por quê? Porque o corpo é o corpo da morte, irmãos. Entendeu? Mas esse corpo também é o corpo do pecado. Se eu ligar num GP, num grande prêmio da Áustria, eu consigo ver até às 4 horas da manhã. Se eu ligar num futebol que começa às 10 horas da noite, eu consigo trocar de 169 canais que tem na televisão fechada, nos premieres, para me ouvir os comentários pós 90 minutos de jogos. E não tenho sono. Vejo um filme de 2 horas. Teve uma ocasião que eu fiquei afastado pela empresa que eu trabalhava, isso aí em 2005, 2006, na ocasião, eu fiquei afastado por 5 meses. E eu achei um DVD no banco, que era o primeiro DVD de uma série, chamava Lost, essa série. E eu assisti aquilo e fiquei curioso, porque eu achei interessante aquela série ali. Eu fui lá na locadora e aluguei 6 temporadas. Na ocasião eu consegui queimar 3 DVDs, aparelhos de DVD, para mim assistir todas as séries. Entendeu? E agora, se fosse para mim fazer essa mesma questão aí, lendo a Bíblia, será que eu ficaria uma semana deitado na minha cama só lendo a Bíblia, sem parar nem para comer? Não, irmãos. Porque atua em nós o corpo da morte e do pecado. Para as coisas do mundo nós temos muita disposição, e para as coisas de Deus nós temos pouca disposição. Mas graças a Deus pelo capítulo 8 de Romanos. Senhor Jesus. Senhor Jesus, capítulo 8, versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então nós temos essa lei hoje que opera em nós, irmãos. Quando nós invocamos o nome do Senhor com realidade e pedimos ao Senhor que Ele nos dê encargo para que nós possamos servi-lo, o Senhor é o maior interessado, irmãos. E Ele nos livra com o Espírito da vida. Ele nos livra do pecado e da morte. Não tem mais para o pecado e para a morte, irmãos. É só nós invocarmos o nome do Senhor e dependemos do Senhor. O Senhor é maravilhoso. Senhor Jesus, o que nós dependemos de fazer então, irmãos? É correr sendo encabeçados com a meta, com um alvo para chegar, irmãos. Isso aí o Senhor tem nos dado. Mensagem a mensagem, o Senhor tem dispensado a palavra profética. Cabe a nós então humilharmos em nosso coração e pedir ao Senhor: Senhor, fala mais dentro do meu coração. Porque eu preciso ouvir essa palavra, Senhor. Eu preciso ter essa direção, Senhor, em que eu vou seguir. Vamos finalizar lendo Hebreus, capítulo 10. Senhor Jesus. Capítulo 10, versículo 38 e versículo 39. Esses versículos são encorajadores para nós, irmãos. Nós vamos ler esses versículos 38 e 39 e depois nós vamos orar esses versículos. Aí logo em seguida nós vamos cumprir o que fala em Efésios capítulo 3, versículo 10. Nós vamos usar a multiforme sabedoria de Deus para que nós possamos compartilhar em pequenos grupos, e se houver tempo, vai sobrar tempo para que nós possamos compartilhar aqui na frente o que o Senhor tem dado a algum de nós. Porque essa aqui foi a porção que Deus deu para mim.
Mas a porção de cada um aí, irmãos, é necessária para a multiforme sabedoria de Deus fazer com que a igreja seja cada dia mais edificada. Senhor Jesus, vamos ler então. Hebreus capítulo 10, versículo 38 e 39. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Senhor Jesus, todavia, o meu justo viverá por fé,